Olá, querido irmão, querida irmã, que está acompanhando a devocional diária Caminhando pelos Salmos. Meu nome é Elias Alves Pereira, eu sou de São Paulo, capital, e estudo no Seminário Reverendo José Manuel da Conceição, também conhecido como JMC. Hoje, de maneira especial, estarei aqui para falar um pouco sobre o Salmo de número 108. Sim, já chegamos no Salmo de número 108. E é tão bom caminhar pela palavra de Deus e ver homens que escreveram acerca dos feitos de Deus, do cuidado de Deus. E não diferentemente aqui, neste Salmo, nós vamos ver e ouvir um pouco sobre o cuidado e sustento de Deus. Eu vou começar falando um pouco do final do Salmo, porque a gente precisa ter uma ideia do que o salmista quis dizer ali e por que ele escreve esse Salmo. No versículo de número 12 e 13, o salmista, no caso Davi, vai dizer as seguintes palavras: Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calça aos pés os nossos adversários. Sem dúvida alguma, o povo de Israel, o povo separado por Deus, foi um povo que enfrentou muitas guerras. Nós vemos no livro de Josué a tomada da terra prometida, muitos conflitos e confrontos. Em Davi, por exemplo, nós também vemos muitos confrontos, principalmente contra os filisteus. Nós vemos que o povo vive em guerra constante contra os povos que circunvizinham a nação de Israel. E nós vemos que Deus é com eles, Deus sustenta o povo. E o salmista escreve e enfatiza que em Deus eles fariam proezas. Ou seja, o salmista aponta que é Deus sustentando e cuidando deles no meio da guerra. Mas existem outros momentos que nós vemos o cuidado e o sustento de Deus fora das guerras. Olhando para Moisés, enquanto o povo andava 40 anos no deserto, nós vemos o sustento, o cuidado de Deus. Sem dúvida alguma, o nosso Deus é um Deus presente, é um Deus que age, é um Deus que sustenta. E o Deus que era ali no Antigo Testamento é o mesmo Deus hoje. E neste contexto de pandemia, nós podemos pensar que Deus está ausente, Deus está fora e as coisas saíram do controle de Deus, mas não é isso, irmãos. Na pandemia nós vemos o controle, nós vemos o cuidado, nós vemos o sustento de Deus ainda maior. Sem dúvida alguma, olhando como Davi expressa aqui neste salmo, o nosso contexto não é um contexto de guerra, mas o nosso contexto é um contexto de aflição e é um contexto onde nós somos sustentados por Deus. Assim como Davi e o povo de Israel foi sustentado durante as guerras. Este salmo é um salmo de vitória. O povo voltou da guerra, o povo venceu a guerra e agora o salmista escreve, agradecendo a Deus e confiando plenamente em Deus, porque em Deus eles fariam as proezas, porque a vitória, meu querido irmão, é do Senhor e não da força do povo. E ao terminar, e para terminar, no caso, eu quero citar os 2 primeiros versículos e certamente são versículos que falam muito ao nosso coração. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Certamente a nós cabe adorarmos, louvarmos, cantarmos louvores ao nosso Deus, porque Ele é o nosso Deus. E cabe a nós, no momento de aflição e dificuldade, confiar em Deus e ter o nosso coração firmado no Senhor. Assim como o salmista expressa que o coração dele está firmado no Senhor, que o nosso coração também esteja firmado no nosso Deus, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que sustenta, aquele que cuida de nós em nossas dificuldades. Que Deus nos abençoe e que a caminhada pelos salmos seja uma caminhada boa para nós, uma caminhada edificante e que traga mais pessoas ao Evangelho, à salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe grandemente.